TVC. 20 anos com você. Olá, meu nome é Jéssica Lima e bem-vindos a mais um Bora Falar aqui na TVC, canal 16 em Petrópolis e Pátio do Alferes, canal 3 em Três Rios e Paraíba do Sul, canal 5 em Nova Friburgo e canal 21 em Teresópolis. Estamos chegando com tudo na região serrana e hoje com uma pauta muito importante, falar sobre saúde mental, falar sobre a luta contra o suicídio. No meio da pandemia, as doenças mentais se agravaram ainda mais, né? É o mal do século, pelo que eu vejo. Todo mundo tem alguma coisa, luta com algum desafio e na pandemia isso só aumentou. É um problema que não é um problema que afeta apenas você, mas afeta você, seu vizinho, a mim e a todos que estão ao seu redor. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso com a psicóloga Thaís Borges, que vai estar falando sobre a luta contra o suicídio, alguns sintomas, alguns mitos e verdades. A gente vai bater um papo aqui franco para poder entender um pouco mais e descobrir também como a gente pode ajudar as pessoas. Muitas das vezes a gente fica sem saber o que fazer e às vezes só o fato de você escutar a pessoa pode amenizar aquela dor, né? E também nós vamos falar com Marco Braga, que é colaborador do Avanda, ele é apresentador das lives do Avanda do Embrasa, que fala sobre moda, e a gente vai falar um pouco do papel da moda no sentir, no se colocar para o mundo e o como que uma rejeição nesse aspecto pode influenciar também em você, em mim, no ser humano, quando ele usa a moda como um suporte. E também teremos a participação do Rafael Cariús, músico daqui da cidade de Petrópolis, que lançou em setembro, inicinho de setembro, o álbum Escape, que está incrível, só com musicão. E ele vai falar um pouco da história de concepção de todo esse álbum, falar sobre o que aconteceu no ano de 2021, né? Ele esteve aqui no início do ano, mostrando o clipe Queda Livre, que nós vamos passar aqui antes desse bate-papo, e vai falar o que veio depois, o que aconteceu depois e o que está por vir, que ainda vem muita coisa em 2021 com o Rafa. Então não saiam daí que o programa está cheio de novidades. Só que antes de chamarmos aquele rápido comercial, eu tenho um recado para vocês. O programa Bora Falar está em parceria agora, tem um novo anunciante, um novo colaborador, que é a Michele Óticas, que está localizada em Pátio do Alferes, isso mesmo. Nós não estamos apenas transmitindo o nosso sinal, mas estamos chegando até você, empreendedor e também a toda a população. E na Michele Óticas, eles estão completando 5 anos de ótica. E eles fazem ações sociais, ajudam pessoas com dificuldade a conseguir aquele seu primeiro óculos e estão com uma promoção de aniversário imperdível. Para você que for na Michele Óticas, que é uma ótica no centro de Pátio do Alferes, em frente à maternidade, não tem como errar. Vocês comprando a lente, vocês ganham a armação totalmente de graça. E não são armações selecionadas, não. Você escolhe a sua armação. Então, pode correr lá na Michele Óticas. Comenta com a Michele, comenta com o Cleiton, que vocês viram aqui no programa, que eu tenho certeza que o tratamento, o carinho, aquele acolhimento é garantido. A Michele Óticas, lembrando a vocês, fica localizada no centro de Pátio do Alferes, em frente à maternidade. Não tem erro, é só passar lá e garantir aquela sua armação querida, aquela lente com todo o cuidado, seguindo as normas, seguindo a receita do seu oftalmologista. E o telefone de contato da Michele Óticas é 24 98165 4261. Esse telefone vocês também conseguem contato pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida. Você que é de Miguel Pereira, é da Redondeza, é pertinho, que eu sei que eu estava aí. Semana passada eu estava aí, então dá para você correr lá e tirar suas dúvidas, fazer seu orçamento. Eu tenho certeza que preço igual não tem. Então, recado dado, vamos fazer o seguinte? Vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí.
Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Cuidar da sua beleza no Estúdio Hair e Estética. Temos procedimentos para você ficar mais bonita. Estriarte, pump-up, permanente de cílios, design e micropigmentação de sobrancelhas e labial. Para seus cabelos, terapia capilar, tratamentos para cachos, entre outros, como implantes e reconstrução capilar, tranças e alisamentos. Fique bem e com saúde. Drenagem linfática, massagem modeladora e redutora, limpeza de pele e muito mais. Na Estúdio Hair e Estética, você entra bonita e sai realizada. Estamos de volta com Bora Falar e agora bora falar de saúde mental, né, de prevenção ao suicídio com a psicóloga Thaís Borges. Seja bem-vinda. Muito obrigada por mais um convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. E realmente é um tema muito importante, né, Jéssica? Além de ser importante, por mais que desde 2003, né, a OMS tenha instituído o dia 10 de setembro como dia de prevenção, para a gente falar sobre Setembro Amarelo e tudo mais, a gente tem visto quanto isso é um tabu. Né? Porque a gente tenta falar e as pessoas, você vai falar mesmo, é um assunto tão pesado, mas a gente precisa falar e colocar para as pessoas entenderem e se sentirem à vontade, né, para colocar. Sim. E hoje eu quero tirar algumas dúvidas, né, falar sobre mitos e verdades. E eu queria saber se você tem alguma pergunta específica ou se a gente vai falar. Então, primeiramente, antes da gente entrar no suicídio de fato, uma pessoa depressiva é suicida? Não. Esse é um dos mitos que acontece demais, né? Quando a grande massa pensa em suicídio, ela acredita, né, que a pessoa que cometeu suicídio ou que tentou suicídio é uma pessoa que tem depressão ou que tem algum problema emocional, como transtorno afetivo bipolar, enfim. E a gente percebe, né, no tratamento que não é isso que acontece. Claro que existem pessoas que têm, sim, depressão ou que têm ansiedade, qualquer outro transtorno emocional, que podem pensar e vir a cometer suicídio, mas isso não é uma obrigatoriedade, digamos assim. Né? O suicídio, né, que mais um tabu para a gente desconstruir, o suicídio, ele não tem uma causa específica. A gente não pode dizer se é porque a pessoa tem depressão ou porque está estressada. Cada um que a gente conversa que tentou o suicídio e sobreviveu, a gente escuta uma história única, algo diferente. Então, para a pergunta, quem comete o suicídio? A resposta é, depende. Cada um é um. Tem pessoas que cometem por estresse, por ansiedade, por impulso. Né, tem um caso que ficou famoso na internet, que no YouTube a gente ainda encontra, de uma menina que estava em casa, né, e o pai entrou no quarto dela. Eu acho que ele tinha pedido para ela não mexer no celular, ou ela ficou com medo dele olhar no celular as notas, algo do gênero. E, por impulso, ela se jogou da janela, ficou tetraplégica. E a pergunta para ela é por quê? E a resposta ela não sei hoje, por impulso. Né? Então, assim, é algo que a gente tem que desmistificar. Né? Cada um é um, e o que a gente pode fazer de um modo geral para ajudar foi o que você falou no início do seu programa, muito bem colocado, é se pôr à disposição para ouvir, né? Sem julgamentos, ouvir e escutar aquele que sofre. Ouvir sem julgamentos é uma coisa que é muito complicada, né? O ser humano já é predisposto a julgar. A gente já tem o pré-julgamento assim embutido na gente. Mas eu vejo o quanto é importante você falar sobre os problemas, diversas dores, diversos problemas. Quanto mais a gente fala, menor se torna e mais fácil de compreender aquilo que está acontecendo com a gente é. E muitas das vezes a gente tem o receio de se abrir com os outros, se abrir com o mundo,
com medo daquilo que vão pensar, do como vão abordar aquilo. Ai, você é maluco. Ai, mas você tem tudo. Então, as pessoas acabam se fechando. Eu acho que por isso que seja um número tão grande de suicídio, né? Verdade. As pessoas precisam falar e, ao mesmo tempo, têm medo de falar, o que acontece muito com o luto, né? Quem sabe um dia a gente venha falar sobre luto. Sim. Mas procure uma pessoa que, de fato, você confie, né? E se você acha que você não tem essa pessoa, procure um profissional da área. Não deixe de falar, porque quando a gente fala, a gente é curado. Tem um outro exemplo de um paciente meu que tentou suicídio muitas vezes, foi internado numa clínica, e nessa clínica ele tentou o suicídio novamente lá, e aí ele saiu e eu comecei o tratamento com ele, e algumas pessoas queriam internar novamente da família, vieram me perguntar, eu falei, não interno. Como assim não vai internar? Eu falei, não, a primeira coisa que você vai fazer é perguntar para ele se ele quer. Ah, mas eu sou o responsável. Não, você não é. Porque a gente tem um mito, né, mais um mito de achar que a pessoa que comete suicídio ela tem algum problema mental. Gente, a pessoa não tem. E você chegar para ela e falar para ela, ai, sua vida é tão bela, por que você quer fazer isso? Só vai trazer mais sofrimento, porque ela sabe que a vida é bela. Sim. Ela sabe a família que ela tem, ela sabe as pessoas que cercam, ela sabe talvez a profissional que ela é, né, o lugar que ela ocupa na sociedade. Isso não é justificativa, né? Isso aí você está julgando, dizendo que o sentimento dela é ínfimo frente a tudo que ela tem. E não é isso que ela está sentindo, né? Então, assim, ouvir essa pessoa, né, no caso desse paciente, ele não queria ser internado. E foi a melhor escolha a família ter dado ouvidos a ele e aí seguir um processo de sentido, né? Eu acho que não pode dizer que é a cura do suicídio, porque suicídio não é uma doença, né? Mas que a gente vê que se você tem um sentido para a sua vida, um propósito, né? Faça essa pergunta para você hoje, aí você que está assistindo a gente. Qual o propósito da minha vida? Qual o sentido da minha existência? Faz sentido para mim acordar todo dia e viver? Se a resposta for não, você precisa realmente procurar isso, né? Descobrir essa ajuda. Porque se a sua vida não faz sentido, se você não tem um propósito, para que viver? E o suicídio aparece como possibilidade, né? E voltando àquele tabu de achar que a pessoa que comete não tem capacidade intelectual, tem muita, né? Não adianta você botar rede de proteção. É muito comum esconder tudo dentro de casa, já viu? Esconde tesoura, esconde faca, esconde tudo. Né? E a pessoa que comete suicídio fica olhando para aquilo, tipo, gente, eu não sou retardado. Né? Eu posso ir no mercado e comprar uma faca. Eu posso ligar para a farmácia e eles entregarem em casa um monte de remédio. Né? Então, assim, é conversar abertamente. É ouvir realmente sem julgamento. Né? E entender que não tem como você vigiar alguém 24 horas por dia, porque a vida é dele. Cada um faz o que quer da sua própria existência. É verdade. Realmente, tirar a responsabilidade da pessoa só agrava ainda mais o quadro dessa pessoa, pelo menos ao meu ver, né? A pessoa tem algum problema, ela quer lidar com aquilo, às vezes ela quer acabar de forma súbita com aquela dor, com aquele problema que ela não vê uma alternativa. E quando as pessoas não dão ouvido, quando as pessoas já sabem que a pessoa já é propensa e tiram as coisas de perto, eu acho que isso aumenta ainda mais o anseio, o desejo de fazer. Porque se eu tenho aquele problema e não consigo lidar com ele, e tem outros problemas que estão surgindo na minha vida, e ninguém me deixa tomar conta desse problema, então eu realmente não tenho utilidade. Então eu posso simplesmente sumir, né? Verdade. E aí é mais um tabu, gente, para a gente pensar, que é a questão da prevenção. Existe prevenção contra o suicídio, mas é o que prega o Setembro Amarelo, então como que isso funciona? Tem ou não tem? E a resposta é sim e não. Como assim, Thaís, sim e não? Depende. Prevenção de quem para quem. Se eu penso na prevenção, penso em mim, né, o familiar, como tutor responsável daquela vida, e existe algo que eu possa fazer para que essa pessoa não cometa suicídio, eu acredito que é uma prevenção. E se há essa prevenção e a pessoa comete suicídio, o que eu estou gerando? Um culpado. Então, além do luto, da perda, eu ainda tenho que carregar o sofrimento, a dor da culpa, de algo que eu não fiz porque existia uma prevenção. Então, nesse sentido, eu não acredito em prevenção, porque não há nada que eu possa fazer enquanto familiar, enquanto amigo, tirando o ouvir, né, e o acolhimento, que faça com que essa pessoa não cometa suicídio. É muito individual. Então, o que é essa prevenção, esse falar? É justamente você abrir, né, como o seu programa maravilhosamente está fazendo, a possibilidade de falar sobre o assunto, de ouvir sobre o assunto, para que as pessoas se sintam à vontade de pôr para fora. E, nesse modo, a prevenção partindo de mim.
Eu, enquanto uma pessoa que penso em suicídio, que tenho ideações suicidas, que já tentei cometer o suicídio algumas vezes, eu tendo esse ambiente de partilha, de poder falar, de me comunicar, de me entender, aí sim é uma prevenção, porque eu escolho me prevenir para que isso não aconteça na minha vida. Né? Se abrir. Então, assim, familiares que estão me ouvindo, Thaís, então eu tenho que deixar ele fazer o que ele quer? Não é isso que eu estou falando. Você vai sim ajudar, na medida do possível, o seu familiar. Mas não existe como você ser o responsável pela vida do outro. A gente muitas vezes não consegue ser responsável pela nossa própria existência, quanto mais dar conta da existência do outro. Só vai gerar mais sofrimento, mais dor, né? Tem até um outro exemplo, mas não sei se a gente tem tempo. Então, eu acho que tem. Se for rapidinho, tem 5 minutos aí ainda pra gente falar. Rapidinho, então, para ficar clara essa questão, né? Sim. Tem um casal muito famoso na mídia, né? Acredito que eu possa falar, porque foi exposto, né, no Instagram. Tem até um livro que foi publicado desse menino que cometeu o suicídio. Depois que ele cometeu o suicídio, né, acho que a família publicou, que é o casal da família Daniel Mastral, não sei quem conhece, um casal pastoral, né? E colocaram para eles, né? E, gente, eu não estou julgando o profissional, cada um trabalha de uma forma, de um método. É o meu entendimento, né, enquanto profissional da área, da vertente da psicologia, né? Se você não viu o vídeo passado, né? O último programa, veja que eu explico um pouco sobre isso. É um caminho que a gente percorre, e o caminho que eu percorro é a partir desse pensamento, né? Então, colocaram para eles, para essa família, a questão do tutelar, que é muito comum, né? Hoje, em suicídio, né, pelo desejo, né, de ajudar a pessoa, a gente acaba colocando tutelar, que é o quê? Vigia 24 horas por dia. Né, ver o que ele está fazendo, tira tudo de casa, né, a pessoa, você tutela a existência do outro. E aí, nesse tutelar, eles faziam um quarto de hora, né, cada um vigiava a criança em um determinado momento da noite, ficava acordado para que a criança não cometesse. Em um determinado momento, dormiu, né, enquanto estava lá no horário de vigia, um dos pais, né, que estava responsável por aquele horário, pegou no sono, obviamente, de madrugada, cansado, e a criança cometeu suicídio. Meu Deus. E aí, o que gera? Culpa. Sofrimento. Já está sofrendo tanto pela dor da pessoa que perdeu, né? Ainda tem a questão da culpa. E, gente, não há culpa, não é responsabilidade. Porque mesmo que tivesse acordado, existem casos, para quem pesquisa, eu amo esse assunto, né, de pessoas que foram internadas pela família para não cometer suicídio e a pessoa mordeu a língua até sangrar e morrer de hemorragia porque ela queria morrer. Então, não é sobre prender, não é sobre tutelar, é sobre o entendimento, né? Tentar entender aquela dor para chegar na origem e evitar que aquilo se torne tão profundo a ponto de levar. E acolher. Né? E entender que você fez tudo que estava ao seu alcance. Porque vigiar não é do nosso alcance. Sim. A gente faz tudo que está ao nosso alcance e torce. Né? Tem fé para que a pessoa mude de ideia. Porque não é a gente que vai fazer a pessoa mudar, tem que ser algo interno, de dentro para fora. Impulso. Então, eu não sei se você vai saber falar, mas existem algumas palavras que podem ser alerta de que a pessoa está indo pelo caminho de pensar no suicídio. Tu pode exemplificar algumas palavras que podem servir como alerta para que, eu ouvi a pessoa comentando que tem esse sentimento. Então, vou abrir o espaço de fala para que ela consiga falar e não chegue a esse ponto. Quais são esses sinais que a gente pode ter? Sinais de alerta, né? Muito interessante isso. Né? Óbvio que a gente não pode se prender a isso, mas é muito importante a gente ter essa escuta assertiva, né? Uhum. Quando as pessoas colocam... Já viu o tempo cinza? Aqui em Petrópolis tem muito isso, né? Sabe aquele dia cinza, acinzentado? Você vê que a pessoa está cinza, sabe? Exemplo, eu não sei se eu vou estar aqui no próximo ano, ou então a minha vida não faz sentido, eu não importo para ninguém mesmo, minha opinião não vale de nada, eu não vou falar nada. Para mim isso não interfere, não faz sentido, não estou pensando mesmo no futuro. Então, todas essas falas de finitude, né, de menos-valia, onde a pessoa olha para si e acha que ela não é importante, que ninguém vai sentir a falta dela, e se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta. Né? Eu não faço parte de nada. Então, essas falas onde a pessoa se coloca como insuficiente, a pessoa olha para si e vê que não faz realmente sentido, lembra do sentido que a gente falou? É um lugar para você... E não tenha medo de ouvir, fale. Fala mais sobre isso. Como que você está se sentindo? Por que eu falar é importante, Thaís? Esse paciente da clínica, né, uma das sessões, eu pedi para ele me contar qual é o plano suicida dele. E ele estranhou. Como assim você quer saber? Eu falei, eu quero saber. Né? O que você idealizou? Como você vai se matar? O que você vai fazer? Que caminho você vai percorrer? Nossa, que macabro, não.
Porque quando está na mente, é uma confusão de ideias. Mas quando a pessoa vai falando, ela vai organizando aquilo, ela fala, caramba. Aí, no final, ele olhou para mim e falou, realmente é esquisito. Eu falei, é esquisito, né? A pessoa se percebe do que ela está pensando, organiza as ideias quando ela fala, e ela vê, realmente, isso não faz sentido. Não adianta eu falar para ela, cara, isso não faz sentido. É interno. Então, se você está ouvindo dos seus amigos, de alguém que importa para você, de alguém da sua família, alguma frase que chamou a sua atenção, saltou, opa, isso está esquisito. Para e pergunta, não fica com medo de perguntar, não fala, ai, gente, que coisa horrível, não fala. Pergunta, mas por que você acha isso? Poxa, você é tão importante para mim, né? Não pensa dessa forma, mas por que você se sente assim? Né? Ouça, eles querem falar. Verdade, bem. Eu acho que essa frase conclui muito bem esse bate-papo. Obrigada mais uma vez pela disponibilidade. É um tema importante e o programa está aberto para te receber novas vezes, porque eu sei que quando a gente fala de saúde mental, tem diversas pautas que a gente pode abordar, tanto para o público adulto quanto para o público infantil. Então, tem muita coisa que a gente pode trazer aqui para alertar a população, né? Informação nunca é demais. Tendo um profissional dando essa dica, melhor ainda, né? Eu que agradeço, gente, a oportunidade por vocês aí, caso estarem me ouvindo, né? Se você quiser me conhecer um pouquinho melhor, tem o meu Instagram, @ThaísBorgesPC. Me procura lá, eu sempre estou falando desse assunto e muitos outros. E vou voltar, com certeza. Com certeza. A gente falar de luto e o que mais foi importante. Fale aqui, né, nesse programa incrível, Sim. Fale com a Jéssica, escolha uma pauta que a gente vai ter o prazer em tirar suas dúvidas. Com certeza. Então, ficou aí o convite da Thaís Borges, essa psicóloga que vai fazer parte aqui, vai fazer várias colaborações junto com a gente, porque Bora Falar não é só para a gente falar de entretenimento, não é só para a gente falar de música, é também para a gente falar de bem-estar, de saúde mental, e ela está com espaço aqui garantido para tirar as dúvidas. Então, vocês podem correr lá no nosso Instagram, @BoraFalar_TVC, e botar sugestão de pauta, de o que vocês estão sentindo, dependendo do relato de vocês, pode servir para que a gente abra um assunto aqui e entenda um pouco melhor e ajude você aí de casa, tá bom? Vamos fazer o seguinte, nós vamos para um rápido comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não saiam daí. Móveis Pedro II está esperando por você. Estamos prontos para atender nossos clientes com a segurança que este momento exige. A loja oferece os produtos de qualidade e bom gosto que você já conhece. E uma equipe pronta e preparada para oferecer o melhor, um conforto e um cafezinho quentinho para aquecer você neste inverno. Móveis Pedro II, a loja que você conhece e confia. Shopping Pedro II, no centro de Petrópolis. Da sua beleza no estúdio Hair e Estética. Temos procedimentos para você ficar mais bonita. Striart, pump-up, permanente de cílios, design, micropigmentação de sobrancelhas e labial. Para seus cabelos, terapia capilar, tratamentos para cachos, entre outros, como implantes e reconstrução capilar, tranças e alisamentos. Fique bem e com saúde. Drenagem linfática, massagem modeladora e redutora, limpeza de pele e muito mais. Na Estúdio Hair e Estética, você entra bonita e sai realizada. Estamos de volta com Bora Falar. E agora, bora falar de moda, de aceitação, sobre garantir o seu espaço, se sentir aceito. A moda tem essa ferramenta, né? Tem esse poder. E a gente vai falar com o Marco Braga, que é colaborador do Avanda e responsável pelo Embrasa, que é uma live voltada para o público da moda. E ele aborda diversos temas e vai falar um pouco sobre a moda, o entendimento dele sobre a moda. Seja bem-vindo, Marco. Obrigado, Jéssica. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tá com a Avanda é muito especial, porque me abre muito esse caminho de poder falar sobre moda e poder falar sobre aceitação.
né? Que moda é uma ferramenta de aceitação e a gente precisa falar sobre isso. Verdade. Conta pra mim, como que foi seu caminho primeiro até chegar ao segmento de moda, ao universo da moda? Conta um pouquinho da tua história. Olha, chegar no universo da moda foi um estalar de dedos. Eu sempre falo no Embrasa que a minha mãe é uma grande referência, porque sempre costurou, então sempre que ela ia costurando, ela estava no caixote do lado da máquina, né? Então, eu sempre gostei muito e depois eu descobri como a ferramenta moda podia me ajudar de uma forma tão incrível, me podendo deixar ser eu e ajudar outras pessoas a serem elas. Falar sobre moda para mim e como eu cheguei até aqui é um pouco louco, porque foi muito automático, né? Foi uma coisa muito instantânea. Eu gostei, pratiquei. Eu falei assim, galera, por que a gente não fala sobre moda para todo mundo de Petrópolis? E como que você botava isso em prática? Você brincava com peças de roupa? Você pegava os tecidos da sua mãe lá, costurando e brincava de fazer alguma coisa? Como que foi esse testei? Eu era bem rebeldezinha. Eu nunca gostei de usar uniforme. Porque eu nunca gostei de ficar parecendo todo mundo. Nunca gostei da ideia de todo mundo igual. Então, eu sempre dava um jeito de mudar o uniforme. Ou era com casaco por cima, ou era com um tênis diferente. Sempre essas brincadeiras. E aí, depois que eu comecei a comprar tecido, aí eu comecei a brincar, realmente testar. Eu fazia kimono, com estampas completamente diferentes, roupas que não são tão fáceis de se ver, mas que tem uma personalidade muito bem impressa ali. Então, essa brincadeira que eu falo é justamente isso, é você saber todas as regras, mas saber quando você tem que quebrar elas também. Perfeito. E como que foi seu contato com a Wanda? Como que foi a ideia de surgir o Embrasa? Eu sempre amei o coletivo artístico A Wanda e, além de moda, eu também pintava e tudo mais, eu escrevia. Então, era um contato muito próximo. Porém, faltava moda. E eu já não estava mais pintando tanto, escrevendo tanto. Eu estava mais nessa parte de moda, que é o que hoje eu vivencio muito. Então, eu sentia muita saudade disso. E aí eu falei assim, gente, eu chamei eles no Instagram e falei, por que vocês não fazem umas lives sobre moda? Não sei, falam mais sobre moda. Eles gostaram da ideia e me chamaram para hostear as lives deles. E aí eu falei assim, nossa, maravilhoso, vamos. E aí a gente começou a falar sobre isso e surgiu o Embrasa. A gente montou o Embrasa, que agora a gente está indo para a 2ª temporada. Então podem aguardar coisas novas. São lives com a Jéssica já participou, são lives super interativas, com convidados de Petrópolis. É uma coisa muito legal, confortável. Dá para trocar um assunto bem legal. Verdade. O legal do Embrasa é que vocês trazem desde produtores de moda a consumidores de moda. Eu fui como uma consumidora de moda. Eu gosto de moda, estou no meu processo de me descobrir com a moda. Cada hora está de um jeito diferente aqui. E esse poder da moda, de você se adaptar, de você testar, de você brincar, é muito legal. E vocês falam disso desde da moda da fast fashion, da alta costura, até a moda circular, né? A moda sustentável. Vocês fizeram uma ação ultimamente, né, voltada para a moda circular, né? Exatamente. A gente tem exatamente esse foco, é destrinchar todo o aspecto moda e tentar redefinir ou começar a redefinir os rumos da moda em Petrópolis. Né? A gente sabe que Petrópolis já foi um polo muito grande de moda, tem uma referência de moda muito grande, e isso é muito pouco explorado. Então, por que não a gente explorar esse campo? E aí a gente decidiu o quê? A gente decidiu que a gente ia falar sobre tudo. A gente ia falar sobre moda sustentável, a gente ia falar sobre moda consciente, a gente ia falar sobre fast fashion, porque dá para consumir. Eu não vou falar só com quem consome de brechó, eu vou falar com quem consome de fast fashion também, entendeu? Então eu vou assinar desfiles de fast fashion, assim como eu vou assinar desfiles de brechó, entendeu? Marcas autônomas, autorais. A gente quer isso, a gente quer redefinir os rumos da moda na nossa cidade. E potencializar, né? E potencializar, com certeza. E conta pra mim,
Você falou que nunca gostou de se encaixar, né? Tu usava a moda para se deslocar, para se destacar, né? No meio de todo mundo igualzinho. Como que você vê a potência da moda, a questão da moda, com o se sentir bem ou não, com o estar incluído ou excluído da sociedade? Como que você vê isso? Eu acho que todo esse aspecto moda, ele pode te limitar ou ele pode te levar adiante. Se você se conhece, se você tem autoconhecimento e sabe o que você quer, você também consegue olhar para a roupa e ver a tua personalidade impressa ali. Então, sempre foi isso. A grande questão era qual é a minha personalidade. E aí, depois que eu conheci gente incrível, que eu comecei a fazer coisas incríveis, que era eu comecei a usar roupas que também imprimiam aquilo, né? Expressavam aquilo. Então, roupa é uma forma de expressão. Quando eu entro aqui, eu te olho, eu consigo ter uma primeira noção de você pelo que tu tá vestindo, entendeu? E vice-versa. Então, assim, eu quero passar alguma coisa. Todo mundo quer passar alguma coisa. A gente tem que saber o que a gente quer passar. Eu não sabia o que eu queria passar, hoje eu já sei. Então, eu tento passar isso. E, quando assim, você não sabia, te dava insegurança? Muita. Eu sou insegura até hoje com o que eu vou vestir. Eu visto e vou embora, entendeu? Coloca como se fosse um escudo para se blindar. Ou também. Não. Ou tu fica Também. com aquele receio ainda de, eu vou causar demais para aquele ambiente. Eu não ligo mais sobre causar demais. Eu penso o seguinte, se eu tô vestido daquela forma e eu acho que aquilo sou eu não preciso ter medo de entrar em lugar nenhum. E moda também é um pouco sobre isso, né? Ela vai abrir caminhos e ela vai fechar outras portas. E se caminhos vão se fechar para você por você ser você, talvez aquele caminho, de verdade, ele não seja para você. Então, só seja você e imprima a tua personalidade na tua forma de se vestir. E para mim isso facilitou muito. E eu acredito que para todo mundo isso facilite muito. Se entender para poder seguir o caminho, realmente. Eu vejo que no cenário, né, hoje em dia, em que nós vivemos com a globalização, com a internet assim desenfreada, com um volume de influenciadores digitais, mostrando vidas que não são deles, looks que não são deles, porque existem várias histórias de influenciadores digitais que postam ali o lookinho do dia, aquele look nem é deles, eles pegaram o look emprestado, montaram o look, bateram foto e devolveram para a loja. Só estão ali para imprimir para você uma realidade que não existe, uma perfeição que não existe, um padrão que não existe. E quando a gente consome muito isso, consome muito os influenciadores o tempo inteiro, é moda, tá em alta, tá em baixa, então se você usa aquilo você já não serve, tem que ser descartado. Quando você consome muito isso, tu passa a se sentir inferior, tu passa a se sentir não pertencente, sem valor, né, para a sociedade, para o mundo. Poxa, eu não tenho aquela camisa que está em alta, eu não tenho aquela calça, aquela modelagem, então eu sou incapaz de estar nesse ambiente. E nem sempre é isso. Às vezes a sua identidade é essa, você não precisa se encaixar, você não tem que ser a copiazinha de fulano ou de ciclano, né? Exatamente. Eu vejo muito isso, que a moda, ela pode minar o nosso sentimento, mas também ela pode te elevar, te dar aquele escudo, como eu comentei, né? Pra você ir, e é isso, né? Tem roupa que a gente veste e a gente se sente, tô inseguro, tem alguma coisa me incomodando, não sei o que é, porque não é você ali naquela roupa. Então, ter esse conhecimento, eu acho que faz muita diferença, né, Marco? Com certeza. Uma pergunta que eu sempre faço essa insegurança, ela é minha ou essa insegurança é uma insegurança que a sociedade me deu? Isso. Porque eu vou ficar com medo de botar uma roupa que vai marcar o meu corpo, porque eu não estou satisfeito com o meu corpo, porque eu acho que a sociedade não vai estar satisfeita com ele, né? Então, depois que eu fui quebrando muito isso, depois que eu falei assim, gente, tudo bem ter fobia social, porque a sociedade hoje ela é bem tóxica, Sim. Né? Então, vamos lá, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente faz, vamos tomar cuidado com quem a gente segue. E é por isso que eu falo sempre do detox digital, que a gente necessita disso.
você vai se olhando com mais apreço e você vai tendo mais cuidado consigo mesmo. Seja na hora de colocar uma roupa, seja na hora de ir em certo lugar com certa roupa e com quem você tá. O meu caminho na moda foi justamente esse. Eu nunca gostei de ser igual a todo mundo e eu me sentia deslocado por isso. Até que eu achei um grupinho de deslocados. E aí eu realmente percebi que era naquele grupo de deslocados que eu era em uma multidão e que estava todo mundo me entendendo. E isso é muito agradável, a gente saber onde a gente está, com quem a gente está e se sentir confortável por isso. Sim, verdade. Bem, Marco, eu queria que você deixasse um convite. O Embrasa segunda temporada volta quando? Olha, o Embrasa segunda temporada, ele não tem data oficial para retorno. Pelo amor de Deus! Mas fiquem ligados no Instagram do Avanda, porque nas próximas semanas a gente vai divulgar. Eu acredito que entre essa e a próxima semana a gente divulga então a data oficial. Porque é importante. Eu achei muito legal o convite. Eu já tinha visto flyers, mas não batia na minha agenda para ficar vendo a live. Eu via quando conseguia ficar gravada. Nossa, infelizmente não ficou, porque deu um monte de caos, mas tudo bem. Mas os assuntos que são abordados, ver diversas figuras da cidade falando o que sentem, o que percebem sobre a moda. Tem aquele bate-papo junto com a Daphne falando da história da moda também, né? Que hoje em dia vocês desfrutam de espaço que lá na década de 2000 e pouquinho, quando a gente estava entrando na nossa juventude, a gente estava começando a tentar lutar. E hoje ver o espaço que vocês já conseguiram atingir, que estão quebrando as barreiras, né? Que abrindo portas e deixando escancaradas as portas para a moda, porque essa história de gênero também na moda, tudo isso é muito importante, tem que ser debatido, tem que ser olhado as perspectivas, porque não é porque a minha perspectiva é a sua perspectiva porque está certo. Então, esse bate-papo franco, essa conversa, faz com que o público em geral de casa veja que ele não tem que ser perfeito, não tem que estar com a roupa da moda, mas ele tem que se encontrar através da moda, né? Exatamente. Uma coisa que todo mundo precisa estar atento é que ninguém é perfeito. A blogueira que tu segue, o influenciador que tu segue, o criador de conteúdo que tu segue, ele não é perfeito. Muitas das vezes, alguns amigos meus falam assim, essa roupa que tu tá é linda e tudo mais, nunca erra. Gente, eu erro. Eu acerto, todo mundo erra e acerta. Todos os convidados erram e acertam. E a live do Embrasa, ela tem isso. A gente erra, a gente acerta, a gente corrige o nosso erro, a gente erra de novo, a gente é humano. Sim. Né? E eu acho que assumir os erros que estão ali, tanto na nossa roupa, tanto nas nossas características, é muito importante. Né? Então, assim, tornar tudo isso mais humano. Eu, há um tempo atrás, eu não aceitava andar com uma roupa que não fosse preta, porque realmente eu usava o preto como escudo. Hoje eu olho para o preto e falo assim, cara, é tanta minha personalidade que hoje eu gosto de usar isso como referencial para mim, né? Então é uma coisa de se moldar, é uma coisa de você brincar, mas também de saber o teu limite, né? Então, assim, não acho que todo mundo é perfeito, não acho que aquela blogueira que tá ali é perfeita. Não, gente, ela acorda descabelada, todo mundo tem espinha, todo mundo tem uma marquinha no corpo que não gosta. A vida é assim. É aprender a lidar com essas diferenças que faz a gente ser único. Verdade. E entender que a gente não é também... A gente não é nada. A gente está. A gente está acima do peso, está abaixo do peso, a gente está de cabelo liso, eu estava de trança, eu estou cacheada. São momentos e a vida é feita de ciclos. Ciclos que começam e se consolidam, são concluídos, terminam. E que você não vai estar para o resto da tua vida naquela característica, naquele estilo, que tem roupas que te representavam antes e não vão te representar depois também. Eu acho que isso é muito legal, você entender que aquela roupa já fez parte da sua vida, que aquela imagem que você queria transmitir já foi você em algum momento, mas que, não, agora eu preciso mudar e ter a liberdade de não se prender num padrão que ou você ou outra pessoa te colocou, faz muita diferença, né, na sua vida. Muito. Né? E tira o peso, né? Com certeza. Eu acho que esse peso que a sociedade impõe pra gente, de seja perfeito, faça tudo perfeito. Gente, não é assim.
Tem influenciadores, tem criadores de conteúdo que eles vão falar isso. Você não precisa ser perfeito, ninguém é perfeito. Tua pele vai estar oleosa. Essa roupa aqui, ela vai ficar boa ou não em você. Acha uma roupa do teu tamanho, você não precisa se julgar porque a influenciadora digital, tal, veste P. Você não precisa vestir P. Tudo bem você se vestir de GG e se você estiver bem dessa forma, tá tudo bem. Entendeu? Eu acho que a gente precisa disso. Eu acho que a gente precisa de cada vez mais disso. Que as pessoas, tanto quem consome, tanto quem entrega, fale cada vez mais, de forma mais aberta sobre tudo, né? Tá tudo bem você ser você, eu sou eu, e as pessoas, eu acho que elas têm que ser mais reais, né? Eu acho que esse mundo fantasioso é muito brega, é muito cafona, e particularmente eu não gosto. Tá certíssimo. Marco, muito obrigada mais uma vez pelo bate-papo, pela conversa. Eu sei que foi corrido, conseguiu um espacinho na agenda, mas parabéns pelo trabalho que você vem realizando junto com a Wanda. Falar de moda é importante, sim, não é futilidade, tem que ser debatido e continua abrindo espaço para a galera da moda aí da cidade, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir transformar um passo de cada vez a cultura da moda na cidade. Vamos, com certeza. Vou dar um spoiler importante. Ok. Dia 19 de novembro, por muitos motivos, eu vou lançar uma pequena coleção autoral. Então, o nome da marca é Psique. Aguardem, porque dia 19 de novembro vocês vão ter poucas peças, mas com muita identidade. Estou ansiosa. Estamos. Já quero ver. Mais uma vez, muito obrigada pelo bate-papo. Eu que agradeço. Então, galera, vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve comercial e daqui a pouco nós vamos falar de música aqui no Bora Falar. Na verdade, não é comercial, não. Para! É o clipe, que é da Livre, do Rafael Cariús. Não saiam daí, hein? Dá uma olhadinha para cá, vocês. Deixa eu ver. Olhem para cá, vocês, por favor. Eu te disse e você me ouviu. Queda livre, você se permitiu. É agora, não há nada a temer, só confia. Quando chegar, eu não vou embora pra te mostrar que é pra valer. Se entregar sem pensar na hora, não te invadir e te conhecer. Sei pra você tudo que precisa. No calor do momento eu vou te levar. O meu balançar-te da vida. Quero dançar contigo até o sol raiar. Sei pra você tudo que precisa. No calor do momento eu vou te levar. O meu balançar-te da vida. Quero dançar contigo. Quando chegar, eu não vou embora pra te mostrar que é pra valer. Se entregar sem pensar na hora, não te invadir e te conhecer. Sei pra você tudo que precisa. No calor do momento eu vou te levar. O meu balançar-te da vida. Quero dançar contigo até o sol raiar. Sei pra você tudo que precisa. No calor do momento eu vou te levar. O meu balançar-te da vida. Quero dançar contigo até o sol raiar. Sei pra você tudo que precisa. No calor do momento eu vou te levar. O meu balançar-te da vida. Quero dançar contigo até o sol raiar.
volta com Bora Falar, e nada melhor do que voltar depois dessa música que, particularmente, eu cantarolo em casa. Eu estava aqui nos bastidores cantando a música e a produção do Rafa é incrível. Bem-vindo, Rafa. Ah, muito obrigado. Tô muito feliz de voltar aqui. Ai, que delícia. Que saudade que eu tava. Voltar com você aqui para esse bate-papo depois de vários acontecimentos em 2021, Sim, né? Muita coisa, né? 1º de janeiro começou com Queda Livre, que é esse clipe que acabou de ser transmitido. Gente, que produção. Fala a verdade. Fala a verdade. E é produção daqui de Petrópolis, galera. É Petrópolis produzindo conteúdo para vocês de qualidade. Com um artista incrível. Obrigado. E que veio fazendo algumas coisinhas em 2021. Antes da gente contar o que está acontecendo no momento, né? Depois do Queda Livre. Conta um pouquinho sobre as lives que você fez, as ações que você fez primeiro. Então, foi muito interessante o início desse ano, porque a gente está num ano de pandemia, né? E para o meio artístico é completamente impossível fazer um monte de coisas. Sim. Mas, felizmente, eu tive muitas oportunidades de aproveitar esse momento para poder aparecer de alguma forma, né? Divulgar meu trabalho e tudo mais. E aí a gente teve a oportunidade de participar do Festival da Música Petropolitana. Eu fiquei em 4º lugar entre mais de 100 artistas que participaram aqui da cidade com música autoral. Participei com Queda Livre, foi uma experiência louca. Vou até pedir pro André aí, André, coloca algumas imagens do festival aí pra gente ver um pouquinho, pro público ver um pouco da participação. Foi muito lindo. Foi uma super produção, né? Uma experiência muito, muito legal, porque, tipo, foi o primeiro festival que eu participei aqui na cidade, da cidade, sabe? Uma coisa bem legal, bem marcante. E o reconhecimento também do público, né, Rafa? As votações, quando chegaram as votações, eu fiquei, tipo, muito chocado, porque eu sei que não são só os meus amigos participando daquilo, né? Sim. Tem uma galera que conheceu o trabalho, curtiu e foi lá e deu um voto de confiança, então foi muito gratificante. E a apresentação foi linda. Olha a produção do vestido. Foi muito lindo. Gente, esse muito vestido chocante icônico. também, o pessoal ficou muito chocado com isso, deu o que falar. E a intenção era essa mesma, causar um desconforto no pessoal, para o pessoal se questionar e falar sobre, e a gente conseguiu esse objetivo. E a equipe que você tá, você participou do festival, Sim. né? E ao longo desse ano você estava na finalização. Na outra Sim. entrevista que você deu, quando você lançou, né, o Queda Livre, você comentou que ele fazia parte do Escape, Sim. que é o seu álbum, Sim. que foi lançado agora oficialmente em setembro. Isso, 9 de setembro. Esse ano foi um ano todo voltado para a produção desse... Sim. Finalização, né? Porque você Exatamente. já estava em processo. Foi finalização. E como que foi esse processo? Olha, foi uma loucura. Quando a gente anunciou a data de lançamento, eu tava com uma sensação de que estava fazendo uma coisa errada, porque a gente segurou durante tanto tempo, sabe? Tipo, vamos agora, não vamos mais, o que a gente vai fazer e tal. Que parecia que estava fazendo uma coisa errada, sabe? Tipo, gente, vai acontecer mesmo, tem certeza que vai acontecer mesmo? Vocês têm noção de que vai acontecer? E aí, quando chegou o dia, sabe? Eu fiquei muito contente, muito emocionado por tudo que tá acontecendo, porque foram anos de dedicação, e foram literalmente anos de dedicação, sabe? Numa produção. Para mim, como artista independente, é uma realização muito grande, porque eu sei que se eu tivesse um acompanhamento de uma gravadora, alguma coisa assim, teria sido muito mais rápido. E não, teve muita dedicação, muito suor, muito trabalho, não só meu, de muita gente envolvida. E é uma realização muito grande ver esse trabalho disponível para todo mundo. Ah, eu imagino. E sobre o que fala o Escape? O Escape é sobre saúde mental, né? Esse álbum nasceu num momento da minha vida que eu precisava de um escape para N coisas que estavam acontecendo comigo. Eu me vi em situação de depressão, de ansiedade, entendi muita coisa sobre isso, e aí vi na música uma forma de fugir dessas coisas, porque escapar é fugir, né? E aí a gente já tinha feito Não Vou Parar, que tinha uma ideologia um pouquinho parecida com as músicas que eu estou trabalhando no Escape, porque elas todas têm duplo sentido, né? As pessoas escutam de um jeito, mas eu escrevi de outra forma, e a gente trabalhou em todas elas assim. E aí, quando a gente fez Não Vou Parar, eu falei, acho que eu vou seguir essa linha para poder cantar sobre essas coisas, porque eu não quero que as pessoas escutem e fiquem tristes com as músicas. Eu quero que elas sintam esperança, que elas sintam vontade de dançar, de cantar comigo. E a gente conseguiu trabalhar nas faixas desse jeito, para poder conseguir esse resultado. Eu achei legal que, assim, Não Vou Parar é de quando? Não Vou Parar de 2018. 2018. Ela foi um start e ela também tá no álbum. Tá, ela tá no álbum. Tá no álbum, tem que ter Não esse tinha como carinho, não não tem colocar. como não colocar. Mas veio Queda Livre tinha esse toque mais
lírico, mais calmo, mais sensível, né? sensível. E na hora do lançamento do álbum, você trouxe também a roupagem remix, né? Que você Sim, trabalha com show, trabalha com o exatamente. público, com a night. Exatamente. Como que foi para você, né, ver a sua música que tinha um toque mais sentimental, mais profundo, mais imersivo, tendo esse toque assim mais... Eu particularmente amo remixes das músicas porque eu acho que é uma roupagem que uma outra pessoa dá, uma outra visão, né, da música original. Eu acho muito incrível. E eu brinquei muito sobre Queda Livre porque Queda Livre pra mim é sobre, tipo, chorar na balada, mas dançando muito, sabe? A sensação é essa. Então, assim, é bem legal porque essa música é muito sensível e ela, tipo, me toca muito. Ela é a minha preferida dessa era toda. E ela me toca muito. Então, assim, ver isso acontecendo e ver, tipo, uma versão dançante dela é muito, muito legal também, porque traz outros sentimentos e ficou lindo, é isso. Ai, ela é linda mesmo. Eu tava comentando aqui, o Rafa me perguntou quais das músicas eram minhas favoritas, né? É Queda Livre e Como Se Não Houvesse Amanhã. Como Se Não Houvesse Amanhã, que muito eu fofo. mandei pro Rafa, ele lançou o álbum dia 9 de isso. setembro. Isso. Dia 9 de setembro foi numa quinta. quinta-feira. Uhum. Sábado de manhã eu tava te ligando. Verdade. Eu fui dar aula de dança, eu botei a música para tocar de manhã o dia inteiro e eu montei a coreografia de manhã, passei para os meus alunos e mandei o vídeo pro Rafa. Rafa, pelo amor de Deus, até de telefone que eu tenho presente para você. Que, gente, todo o álbum tá incrível, é dançante, tem a música Escape, que é a abertura, né, a intro do CD, que é mais intimista, mas, gente, é incrível. Tem colaboração do Pablo, Tem que é do colaboração Prisma. Pablo, tem colaboração do Vitor, tem o meu produtor que assinou praticamente o álbum inteiro, Carlos Lins, ele assinou o álbum todo, e eu coloquei colaboração dele também como DJ, né, porque ele é DJ também. Tem uma galera trabalhando nesse álbum, uma teve galera uma que fez isso galera nos acontecer. bastidores também te dando suporte. Não é possível fazer sozinho, gente. A gente fala que é artista independente, as pessoas acham que é tipo, ele tá fazendo tudo sozinho, mas não dá. Tem que ter alguém que acredite em você, que confie no teu trabalho, que te dê credibilidade para fazer, porque senão não rola. Verdade. E felizmente não rola, porque é muito bom poder dividir isso com as pessoas, sabe? É muito bom você olhar para uma pessoa e enxergar que ela sente o que você está sentindo, que ela acredita no que você acredita e ver isso nascer, tipo, em conjunto é muito incrível. Ai. Gente, eu tô muito ansiosa. Sabe por quê? O Rafa dá pra fazer lançamentos. Não foi só o álbum, não vem só as músicas, não tem só o Queda Livre. Não. Tem várias produções aí Tem muita coisa pra de acontecer audiovisual. ainda. E conta pra mim, assim, quantos clipes você fez, ou tá fazendo, ou tem ainda mais pra gravar pra esse álbum? Então, a minha intenção é que o Escape seja todo audiovisual. Uau. A intenção é fazer clipe de todas as músicas. A gente já tem o de Não Vou Parar, tem o de Queda Livre, tem um clipe no forno que tá chegando aí. Mas a intenção é fazer clipe de todas elas, porque eu quero contar a história do Escape. Como eu falei, né? As pessoas escutaram de um jeito que é totalmente normal, inclusive é uma coisa que eu gostaria mesmo, que as pessoas se identificassem do próprio jeito, mas eu quero contar a minha história, sabe? Tipo, por que aquela música existe, como ela foi escrita, com que intenção ela foi escrita. Então a gente vai trabalhar no audiovisual de todas elas para eu poder contar a história do Escape. E para quem conseguiu ver a capa do álbum, viu lá o nome das músicas, já tem easter egg. O Rafa gosta disso, né? De colocar um easter egg nos negócios. E ele vai trazer novidade. Nos clipes vão vir com esses easter eggs ou foi só na capa? Sim, os clipes todos vão ser impactantes, né? Eles existem, tipo, roteirizados já, a gente mexe de vez em quando para poder melhorar alguma coisa, mas a intenção é impactar com todos eles. Eu falo muito que eu quero deixar as pessoas desconfortáveis de formas positivas ou negativas, porque eu quero mexer com as pessoas, sabe? Se isso estiver acontecendo, eu vou saber que o meu trabalho tá acontecendo por algum motivo. E a intenção é fazer exatamente isso com os clipes, sabe? Tipo, que as pessoas assistem e fiquem, meu Deus, mas isso não é polêmico demais pra Petrópolis, pra isso, pra internet? Mas é a vida. Pois é. A intenção é falar dessas coisas sem tabu, sem medo de censura, de ser reprimido por alguma coisa, sabe? E a minha vida, no geral, já gira em torno disso, né? Eu falei, vou levar isso pra minha música, pra fazer as pessoas entrarem mais dentro desse mundo, né? Que é o Escape pra mim. E
tomara que elas gostem disso. Ah, eu tô ansiosa. Eu sei que eu tô ansiosa, porque o Queda Livre, vamos falar pelo que nós temos de material palpável, né? Visual. Já é um clipe que mexe muito com a gente. Tem aquela figura de vermelho ali. Sim. O que ela representa para você no Queda Livre? As pessoas me questionaram muito essa questão da banheira. Rolou muito uma coisa assim, você tá falando sobre suicídio, você tá se matando e tudo mais. Queda Livre não é sobre isso. Queda Livre, a parte da banheira específica é uma parte de delírio, sabe? Quando eu entro na banheira e tem a transição para floresta, é como se eu estivesse delirando de alguma forma, porque aquela imagem do Rafael no início do clipe é um Rafael recém-saído de um show, sabe? Tipo, que tá esgotado. E aí ele encontra, num delírio, um escape. Aquela figura de vermelho, ela representa os meus sonhos. Eu tô ali na floresta, indo atrás dela, correndo atrás dela. E quando a gente se encontra, eu volto da cena da banheira de vermelho. Eu entrei de preto e eu saio de vermelho porque o encontro rolou, né? De verdade. Então, pra mim, a música foi feita nessa intenção, nesse sentido, e eu quis passar exatamente isso para as pessoas. Teve muita gente que me perguntou, tipo, por quê? Teve gente que achou que era coisa sobre pacto, sabe? Tipo, Rafael tá renovando o pacto para fazer sucesso e tal. Rolou muito isso também, mas é o que eu falei, né? Sobre a interpretação das pessoas. Cada um vai ver e entender do jeito que quiser, mas eu sei que pra mim é de um jeito diferente e é isso que importa. Verdade. O importante é o sentimento que você coloca naquele processo, né? Com certeza. E o escape é totalmente sobre isso. Todas as músicas são sobre um escape diferente. Eu falei muito sobre isso também quando a gente estava escrevendo. Tipo, eu não queria que os escapes fossem só coisas fofinhas, sabe? Tipo, ele correu atrás dos sonhos para não ficar com depressão, para não cometer suicídio. Não, tipo, as pessoas que procuram escapes, elas querem felicidade instantânea. Né? Tipo, e o que traz felicidade instantânea pra gente? Nem sempre você sentar na frente de um psicólogo, alguma coisa vai te deixar feliz instantaneamente. É um processo. Sentar na frente do psicólogo, às vezes vai cutucar ali na tua ferida, tu vai sair, às vezes, mais lá no buraco ainda, pensando no problema, até conseguir entender. Mas as pessoas realmente, às vezes, precisam de um escape momentâneo. Pois é, e eu decidi ser, tipo, muito transparente sobre isso, sabe? Todos os escapes cantados são escapes que eu vivi, são coisas que eu ainda vivo, na verdade, porque, tipo, a vida é sobre isso, né? A gente está numa eterna busca de alguma coisa. E cantar sobre essas coisas foi muito libertador para mim, ainda mais desse jeito tão verdadeiro, tão vulnerável, sabe? Bem, Rafa, eu queria te agradecer pelo bate-papo, pela participação. E tem um recado aí para deixar pro público. Ouçam o Escape, gente. Ouçam o Escape em todas as plataformas. Esse álbum foi feito para vocês. Quando eu decidi lançar isso, eu pensei que eu queria contar a minha história para escutar de vocês também. Então, se vocês quiserem me procurar para conversar sobre o que vocês estão sentindo, também fiquem à vontade, porque o Escape é sobre isso, pra gente trocar experiência, se abraçar e viver. Que é muito importante, né? O espaço está aberto. Eu quero ver lançamento aqui. Vamos voltar aqui muito em breve com novidades. Eu quero novidades, tá? Parabéns pelo trabalho, pelo lançamento, pelo álbum. Quem me acompanha nas redes sociais, daqui a pouco vocês vão me ver nos bastidores aprontando aqui. Porque eu aprontei com as músicas do Rafa. Então, quem acompanha lá nas redes sociais, vou tentar botar no Instagram também do Bora Falar, tá? Você, muito obrigada por ter participado, acompanhado nosso bate-papo. Saúde mental tem que estar em pauta, sim, tem que ter falado. E você, que, eu acho que eu tô livre disso, mas deixa o teu ouvido aberto, sem preconceito. Se abre para receber, para ouvir o outro. Às vezes o outro está lá no fundo do poço e você não sabe, porque ele está com um sorriso no rosto. Então, ouve. É muito importante esse momento de escuta. Então, fica essa mensagem aí para você. Obrigada, Teresópolis, Três Rios, Paraíba do Sul, Pati do Alferes, Petrópolis e Nova Friburgo, por nos acompanharem no Bora Falar. Lembrando, temos reprise quarta-feira às 19 horas, sábado, meio-dia, domingo, 5 horas da tarde. Então, tem várias plataformas aí também para te atender. YouTube, Facebook, site, Instagram. Então, não tem como não vir para o Bora Falar e falar sobre assuntos relevantes também. Então, nos vemos semana que vem. Tchauzinho.
TVC. 20 anos com você.